Olá, meus amados irmãos, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Lá em São Mateus 24, Jesus fez uma profecia de acontecimentos que aconteceriam no primeiro século, mas também aquela profecia servia, eu diria assim, como um arquétipo, protótipo e maquete das coisas que aconteceriam nos últimos dias. Ali nós temos uma dupla profecia, mas eu quero frisar e dar importância àquilo que aconteceu no ano de 66 até o ano 70. Jesus disse aos discípulos que quando viesse a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, Jesus disse que era para os discípulos fugirem. Que abominação desoladora é essa? Jesus estava se referindo ao Império Romano. Jesus disse: quando vir de Jerusalém sitiada de exércitos, vocês devem fugir. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse que a presença de Deus havia se retirado daquele templo. E por que a presença de Deus havia se retirado daquele templo? Porque o povo judeu havia rejeitado o Messias. O apóstolo João disse que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por isso, a glória foi tirada de Israel. A presença do Deus vivo, a presença de Elohim, a presença de Adonai, a presença do Quírio, do Senhor, foi tirada do povo de Israel. Os discípulos, seguindo a ordem do mestre, fugiram para a cidade de Pela, que ficava na Jordânia. E ali os discípulos não foram mortos. E os demais, segundo aquilo que a história nos diz, foram mortos. Alguns foram levados cativos, mas muitos morreram, porque Deus não estava protegendo mais aquela cidade. Aqui nós aprendemos uma lição. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio. Israel, Jerusalém havia abandonado esse refúgio. Portanto, não tinha onde mais se esconder. A Bíblia diz que Deus é a nossa fortaleza. Jerusalém, Israel havia abandonado essa fortaleza. Portanto, não tinha como estar protegido. A Bíblia diz que Deus é o nosso escudo. Jerusalém, Israel havia abandonado aquele que ia à frente e que concedia a vitória a eles. Portanto, ficaram desprotegidos. Qual cidade forte protege os seus habitantes? Assim o Senhor protege aqueles que o temem. Assim como os montes estão ao redor de Sião, assim o Senhor está em derredor do seu povo, disse o salmista. E, meus amados irmãos, nessa invasão, onde Jerusalém pegou fogo, os cristãos foram culpados. Os cristãos foram culpados pelaquilo que não fizeram. O Império Romano, para sair, eu diria assim, ileso daquela destruição sobre a cidade de Jerusalém, culpou
os cristãos, pois estes eram tidos como fanáticos, como rebeldes, que não aceitavam adorar os imperadores romanos e se declaravam deuses, pois estes não obedeciam a leis humanas que iam contra a palavra de Deus, mas eles obedeciam a Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus amados irmãos, a profecia que Jesus fez se cumpriu. E como eu falei no começo, aquilo que aconteceu a Jerusalém e a sua queda no ano 70, sob o comando do general Tito, serve como maquete, como protótipo, serve como um exemplo daquilo que acontecerá nos últimos dias. Portanto, como Jesus disse aos discípulos, vigiem, fiquem atentos, orem. O mesmo fala para cada um de nós hoje. Vigiem, orem, fiquem atentos, para que o dia do Senhor não venha sobre vós como um laço, para que os últimos acontecimentos não venham como uma surpresa, porque para aqueles que estão a estudar as profecias, eles estão a par daquilo que vai acontecer, daquilo que está para acontecer. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, que esta palavra venha germinar no teu coração, venha a crescer, se tornar uma árvore e dar muitos frutos. Deus te abençoe.